A paz do Senhor, amém, irmãos? Então vamos focar, amém? Líder bom é um líder focado também. Eu quero começar aqui agora chocando você com duas perguntas. Primeiro, qual que é o alvo do líder de célula? Alguém me fala? Alvo de um líder de célula? Multiplicar o líder? Facilitar a célula? Gerar discípulos? Mas, conduzir o povo, ok. Preparar? Para o reino dos céus, ok. Mas olha só sobre qual é o tema. O alvo do líder de célula é discipular novos líderes. Não basta gerar. O alvo do líder de célula é discipular. Discipular é diferente de levantar. Discipular é diferente de gerar. Apesar que, para discipular, precisa gerar. Mas quantos líderes de célula nós temos aqui? A função é sua. Discipular novos líderes. Essa semana eu tive reunião de discipulado e uma obreira falou assim para mim: meu Deus, eu não sei o que eu faço com aquelas duas. Umas líderes antigas na igreja. Desde quando nós chegamos, elas estão aqui. Mais de idade, chegou para a obreira e falou assim: não, a senhora que tem que me dar um líder. Eu falei: meu Deus do céu, o que não acontece nessa célula se uma líder fala isso para a obreira dela, né? A senhora que tem que me ajudar. Não, é sua função, gerar, levantar, mas é sua função, prioridade, discipular. Fala para o seu amigo, é nossa função. Discipular novas células. Eu te disse que eu ia te chocar. Eu te falei que eu ia te chocar com duas afirmações. A primeira é essa: é um paradigma quebrado no nosso meio. Precisa ser quebrado esse paradigma. Amém? É função do líder gerar e discipular. Não adianta só levantar, não adianta só falar: você é meu líder em treinamento. Não, você tem que discipular, fazer dele o seu discípulo. Mas tem outra coisa que eu vou falar aqui agora que vai chocar você. As células não devem ser o foco da igreja. Uau, pastora Kellen, mas nós não somos igreja em células? Sim, mas as células não podem ser o foco, apesar de serem de extrema importância, serem a nossa visão. Nós somos igreja em células, não somos, pelo menos videira. Nós, igreja videira, nós não somos igrejas com células. Tudo acontece através das células. Nós somos igreja em células. Porém, a célula não deve ser o foco da igreja. Sabe por quê? Porque elas surgem e desaparecem. Olha, eu coloquei 2 exemplos aqui. Mudança de anfitrião. Acabou a célula. Líder que desiste. É uma família inteira que é numa célula e muda. O povo muda, fica só o líder e a mulher. Cadê a célula? Irmãos, é um paradigma que tem que ser quebrado no nosso meio. Precisamos ter revelação que, da mesma maneira que a igreja não é o prédio, as células não são as reuniões. Igreja e célula são o quê? Não ouvi. Igreja são pessoas. Amém? Isso é um paradigma que precisa ser quebrado no nosso meio. O crescimento da igreja está baseado na formação de líderes. Se a gente não gera líderes, não levanta líderes e não discipula líderes, a igreja não cresce. Olha o papel fundamental que você, líder de célula, tem no crescimento da igreja. É você, é trabalho seu. A prioridade máxima de um líder de célula deve ser identificar líderes em potencial e iniciar o processo de discipulá-lo para treiná-los e enviá-los para liderar a sua própria célula. Ai, pastora, mas então quer dizer que cada membro que é um ministro, que é um sacerdote, ele vai liderar a célula? Não, e nós vamos falar disso aqui adiante. Mas você tem que ter esse olhar de fazer como o pastor Adean e pegar e falar: vamos comigo. E quando a pessoa perceber, já é discípulo, já é um líder em treinamento, já está com você. A menos que seus membros se transformem em líderes, em discípulos vencedores, os frutos do seu ministério, do seu trabalho, não vão ser duradouros. A célula não é uma estratégia de organização. A célula, irmãos, o pastor Adean acabou de passar um material para você tremendo, maravilhoso.
Eu sou totalmente a favor disso. Eu não sei como é que tem líder que não funciona com papéis desse na mão. Eu não entra na minha cabeça. Eu sou muito organizada. Taguaraci, eu estou de olho em você. Né? Assim, mas sabe, a célula não é só esse papel. A célula não está relacionada a só você fazer tudo organizadinho. A célula não é isso. Não é, epa, a célula, então, fulano faz isso, Beltrano faz isso. Não. A célula, ela tem a ver com liderança. Liderança é fazer os outros fazerem o que você faz. Liderança é ter pessoas seguindo você, fazendo o que você faz. A célula também é um discipulado e apacentamento. Sabia que na célula acontece discipulado? Acontece. Sabia que muitas pessoas, principalmente mulheres, criticam a Igreja Videira por a gente não ter um trabalho com mulheres? Elas não sabem, nós temos 2 trabalhos com mulheres. Um na rede criança, que são mulheres que discipulam, mulheres e pastoreiam crianças. E nós temos outro trabalho na rede de adultos e jovens. Quem quiser liderar, lidera. Quem não quiser liderar, é apacentada e discipulada pelo líder de célula. Todos na nossa igreja, do menor ao maior, são apacentados e discipulados. Nosso alvo não é ter membros. Nosso alvo é ter discípulos. Esse trem rodando não deu certo. Cada membro deve ser treinado para ser um ministro e ser enviado para a sua família. Foi o que eu digo. Foi o que eu disse agorinha, ó. Nem todos vão ser líder de célula, mas você tem que treinar cada membro da sua célula para ser um ministro, para ser um sacerdote e ser enviado para a sua família, escola, trabalho e para liderar uma célula. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Se cada membro das nossas células forem treinados para serem sacerdotes e eles de fato exercerem o seu sacerdócio na sua família, escola e trabalho, a gente vai alcançar esse projeto Vida 10 Milhares muito antes. Porque com uma... Agora me explica um negócio desse. Como que uma célula que tem 6 vai ganhar só 2 por ano? Porque nós não temos membros treinados. Como que uma célula com 10 vai ganhar 2 por ano? Por quê? Nós não temos membros treinados. Porque você, líder, não tem discípulo. Simples assim, é a verdade. Dói, não dói? Não estou aqui para acusar ninguém. Não estou. Amém? Vocês confiam no meu amor por vocês? Mas é o que a palavra de Deus diz. Se cada célula ganha se cada membro, discípulo, ganha durante o ano, irmãos, nós vamos alcançar os 10 milhares em 3, 4 anos. Mas a verdade não é essa. Não é verdade? Mas essa realidade vai mudar. Amém? No trabalho do Senhor Jesus havia uma organização envolvida. Organização é muito importante. Amém? Já ouvi críticas falando que nós somos uma organização, que não somos um organismo vivo. Espera aí. Até o nosso corpo, que é um organismo vivo, precisa de uma organização. As coisas funcionam organizadamente. Nada funciona no caos, não é verdade? Mas olha, só como é que o Senhor Jesus fez? Ele discipulou uma equipe. Nosso trabalho é discipular uma equipe. Você está envolvido em uma estrutura na qual alguém é o seu discipulador. E, por outro lado, você precisa ter clareza. Líder de célula, minha palavra é para você aqui hoje. Você está envolvido em uma estrutura onde você é discipulado por alguém. Mas você tem que ter clareza que você precisa discipular outros. Essa é a sua função. Em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos essa manhã. Precisamos urgentemente criar essa cadeia de discipulado na igreja. Criar essa cultura, apesar que a gente tem como, do discipulador para o líder em treinamento, do pastor para o discipulador. Mas a gente precisa criar essa cadeia do líder para líder em treinamento, e do líder em treinamento para membros, e do líder também com os membros. Olha só, Paulo, em 2 Timóteo, fala a respeito desse princípio. Ele fala para Timóteo dos 3 elos de uma cadeia de multiplicação de quê? Ah, pensei que era de célula. O que a gente multiplica, irmãos? Hã? Tá bom.
Vamos supor aqui que eu, Kellen Lúcia Oliveira Naves, tenho uma célula com 20, ótima para multiplicar. Não do jeito que... cadê o pastor Samuel? Pastor Samuel, todos os membros respondendo. Responde. Frequenta direitinho, vão para o culto, só que eu não tenho líder em treinamento. A casa está pequena. Mas, pastor Samuel, eu preciso multiplicar. Realmente, Kellen, sua célula está preparada. Então, faz o seguinte, multiplica essa célula, você lidera as duas, até você levantar alguém. Criei 2 problemas. Deixa eu te perguntar, eu multipliquei minha célula? Porque multiplicar, eu multipliquei, mas eu me multipliquei? Não, eu cresci, mas eu não multipliquei. Multiplicar é quando eu gero, vem cá, Eda. Glória a Deus, eu me multipliquei. Só estou esperando... Eu quero... Pastor, eu quero multiplicar. Eu só estou esperando a obreira virar pastora. Eu me multiplico a hora que o presbitério resolver. Mas aqui... eu me multipliquei. Eu me multiplico quando eu gero outro que faz a mesma coisa que eu faço. Quando eu pego uma célula que... Obrigada. Quando eu pego uma célula que tinha 20, reparto ela no meio, e eu vou lá liderar uma na terça e outra na quarta, eu só cresci. É mentira do diabo se alguém falou para você que você multiplicou. Não multiplicou. Sua célula cresceu. Não multiplicou. Você multiplica é líder. Nós multiplicamos é liderança. Opa, desculpa. Apertei o negócio errado. Vamos lá. Olha só, a gente multiplica é liderança. É uma cadeia de multiplicação espiritual. Precisamos que exista essa reação em nosso meio, pois ela é que priorizará uma geração após outra de líderes instruídos. Isso vai virar algo crescente no nosso meio. Olha só o que Paulo falou para Timóteo, lá em 2 Timóteo 2:2. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas. Olha que interessante. Nem foi diretamente, foi através de muitas testemunhas. Isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir as outros. Parafraseando e brincando com esse versículo, eu, Paulo, sou o seu discipulador, eu lhe ensinei. Agora, Timóteo, o que você aprendeu de mim, eu quero que você escolha homens capazes, idôneos e os discipule. Aqui aparecem os 3 elos na cadeia de discipulado, Paulo, Timóteo e homens idôneos. Esses aqui, homens idôneos, por sua vez, devem discipular outros. É assim que a cadeia de multiplicação de liderança espiritual deve acontecer no nosso meio. É assim, irmãos, não pode parar. Paulo disse, opa, meu Deus do céu, eu vou aprender. Paulo discipulou Timóteo, Timóteo discipula homens idôneos, e estes, por sua vez, discipularão outros sucessivamente. Não pode parar. Fala para o amigo do seu lado, não pode parar. Essa é a organização do reino. A nossa visão como igreja. Para isso que a gente treina pessoas. Se todos, vou repetir, todos fizerem isso, nós poderemos conquistar a nossa geração e alcançaremos 10 milhares em muito menos de 10 anos. Amém? Mas olha só, aproveitando esse versículo de Paulo, eu quero só uma coisa. Cuidado. Invista certo. Investir onde? Antes de levantar o líder de treinamento na sua célula, o líder deve checar suas qualificações. Irmãos, também o treino é bagunçado assim, não. Cuidado, porque senão você vai ficar investindo a sua vida, né, o seu ministério, o seu legado em quem não pode responder à altura agora. Então, olha só, observe o que o apóstolo Paulo dá para Timóteo. Observe, né, que ele dá as qualificações que os homens que ele irá instruir deveriam ter. E conosco não é diferente. Quais são as qualificações de um líder em treinamento? Eu queria nem pôr ali, que eu queria ouvir de vocês. Mas olha lá, tem ido ao encontro. Aí o cara chegou na célula hoje, é meu líder em treinamento. Não, não é assim que funciona. Pode ser a longo prazo. Ok. Trabalhe a longo prazo também, é muito bom. Mas invista certo. Ser batizado nas águas e no Espírito Santo. Vamos ser muito sinceros? Muito. Quando você foi levantado como líder, o seu líder antigamente perguntou se era batizado no Espírito Santo? Não responde, não. Nós estamos fazendo errado.
Esse é o manual da nossa visão. A gente tem que andar por esse trilho, senão o trem desanda, descarrilha, sai do lugar. Sabe, um líder em treinamento, ele pode estar cursando ou ter concluído cursão. Ser dizimista não é opção, irmão. Você tem que perguntar para o cara, você quer ser líder em treinamento? Você é dizimista? Quem é que sustenta a obra, irmãos? Ter um coração ensinável. Tá, ele é tudo isso, ele é top, mas você vai falar com ele, ele espirra. Sabe aquele tipo de pessoa que você não pode falar nada? Nada. Nada. Ô, irmão, você chegou atrasado no culto. Você quer mandar na minha vida? Ô, fulano, porque você não veio para o culto. Eu checo com as minhas obreiras. Não vem para o culto, eu pergunto na hora, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Porque eu aviso para elas o dia que eu não vou. Por que você não pode avisar o seu discipulador que você não vai para o culto? Por quê? Sabe? Tem um coração... Oh, meu Deus! Tem um coração ensinável, ser submisso à liderança. Não ter nenhuma prática pecaminosa. Ser submisso, irmãos, é servir, é ter um coração de serviço. Qual o problema de a gente servir alguém que Deus pôs acima da gente? Qual o problema? Nenhum. Pegar um copo com leite e servir, ver o pastor chegando, né, com aquela mala pesada. Ô, pastor, eu quero servir o Senhor, deixa eu levar para o Senhor. Qual o problema? Ô, pastor, senta aqui na frente, não tem lugar, por favor, senta aqui, eu vou ficar em pé lá atrás. Qual o problema? Servir. Né? E não ter nenhuma prática pecaminosa. Cuidado, invista certo. Isso aqui está no manual do líder. Você vai ler com seus discípulos. O discipulador, leia, estude. Amém? Então, antes de levantar, veja se tem essas qualificações. Infelizmente, a cadeia de multiplicação de liderança espiritual, ela se rompe em alguém quando, e agora eu vou falar em todos os níveis de liderança, vou falar para pastor, discipulador e líder em treinamento. Esse elo dessa cadeia de multiplicação de liderança, a gente multiplica a liderança, se rompe quando essa liderança recebe e mata o processo. E como que ela recebe e mata o processo? Quando ela é instruída e, se cala. Você quer ver um negócio que me deixa chateada na minha rede? Quando eu falo assim, gente, nós precisamos organizar algo rápido. É instruída. Aí eu vou checar, fulano, falou. Aí eu encontro com o líder. Ô, pastor Dean, tudo bem? E aí, a Ieda já falou com o senhor? Ieda falou? Falou o quê? Eu falei, meu Deus, aí eu vou checar com a Ieda. Ieda, aquele recado urgente que a gente tinha que dar. Ah, não tive reunião. Quebrou o elo da multiplicação. Parece coisa tão simples, né? Não parece? Não estou falando aqui que reunião tem que ter por WhatsApp, não. Que não pode ter reunião de discipulado por WhatsApp. Reunião de discipulado não é passar recado. Mas, peraí, se a gente pede, se alguém pede para passar um recado, que a gente precisa de um retorno rápido, e a pessoa, não tive reunião, aí complica tudo. Né? Então, assim, quando recebe, meu Deus, eu vou aprender. Quando se cala, quando retém o conhecimento, né? Quando, por exemplo, um líder resolve não ministrar a palavra do pastor no domingo, reteve o conhecimento, torna-se uma comporta que impede o avançar do mover de Deus. A gente precisa ter entendimento, irmãos, que cada linha de comunicação do pastor Adean para os pastores, dos pastores para os discipuladores, do discipulador para o líder, e do líder, para o líder em treinamento e para a célula, cada posição dentro da igreja é uma posição de discipulado. Você é discipulador, não importa onde você está. Discípulos, tá bom, só está falando aí de discipulador, mas esse negócio, o que é discípulo? Discípulos são pessoas treinadas para fazer o que o seu líder faz. Só isso. O pastor da igreja não é apenas pastor, não tem apenas pastor auxiliar. O pastor Adean não tem apenas os pastores, ele tem discípulos. Os pastores de rede não têm apenas uma equipe de discipuladores para ajudar a fazer algo. Esses discipuladores têm que entender que eles são seus discípulos. Mas eu tenho uma preguiça, meu Deus do céu, desses discípulos que nunca podem nada. Eu não estou falando que todo mundo tem que falar que pode tudo e largar a vida, não. De maneira nenhuma. Mas também nunca pode nada. Eu vou voltar a falar aqui que eu sou embirrada com isso mesmo. Eu sou. Pode falar que eu sou mesmo. Mas eu fico com vergonha
Mas você sabe por que isso acontece? Isso é porque os pastores, discipulados e os líderes não estão funcionando direito, então. Porque eu fico triste, com vergonha, quando eu chego na igreja e está pastor, é o pastor Alain, vamos supor, para limpar o prédio. Está lá o pastor Alain e mais 2, 3 pessoas no máximo. Espera aí, uma vez por mês você não pode ir lá e limpar o prédio? Para a gente reunir? Para a igreja do Senhor reunir? Eu não estou falando você líder, não. Líder, por que você não faz o membro da sua igreja, da sua rede funcionar? Eu vou falar, o dia que teve o batismo, quem que era o do batismo? Era o senhor, pastor Alain? Não, eu posso falar, pastor Dean? Não, né? Não, eu vou falar aqui, porque tem a ver com isso. Eu fiquei indignada. Você sabe por quê? Você sabe por quê que eu fiquei indignada e triste? Porque eu vi os pastores chamando líderes para ajudar a esvaziar a piscina. E eu vi líderes simplesmente sai com a corte, pega no braço da mulher, vai embora. Ou então, põe a mochilinha nas costas. Fui embora. Estou indo embora. Eu falei, gente, não vai olhar para trás. Está ali conversando na rodinha. Fui embora. Não é comigo aquela piscina. Eles que... Muito feio. Sabe? Os pastores, os discipuladores, irmãos, do mesmo jeito, não possuem cargo na igreja, qual os líderes são subalternos, não é isso. De jeito nenhum, mas eles têm discípulos. Discípulos faz aquilo que a gente faz. E os líderes de célula, por sua vez, precisam ter em suas células líderes em treinamento. Pelo menos um. Pelo menos um. Irmãos, não é líder auxiliar. Tira esse nome de auxiliar da sua cabeça e do seu vocabulário. É líder em treinamento. Tem que ficar claro para a pessoa que ela está em treinamento. Esse negócio de auxiliar, o que que passa? Eu estou com calor. O que que passa para a pessoa? Está todo mundo aqui com calor. O que que passa para a pessoa? Auxiliar? Não, estou aqui só para ajudar. Não, eu não quero ser líder, não. Eu sou auxiliar, estou só para ajudar. Não, líder em treinamento. Essa é a nomenclatura certa, ok? Então, pelo menos um, para que haja multiplicação. E o líder em treinamento? Ele não é só um auxiliar, alguém que está em treinamento. Ele é um discípulo que, por sua vez, tem que ser o anjo da guarda, tem que ajudar o líder ali. Ele é o anjo da guarda, ou seja, um discipulador que acompanha os irmãos novos convertidos. Então é assim que acontece. O líder fica com as pessoas mais antigas, que já está acostumado ali a liderar, e enquanto isso ele vai treinando o líder em treinamento com os que estão chegando. Vai sendo o quê? O anjo da guarda ali deles. E ele vai treinando, ensinando ele. Ok? Essa é a estrutura da nossa igreja. O problema é que nossos líderes de célula ainda não têm agido como discipuladores. Você tem sido só um líder de célula. Só. Não pode. Você é um discipulador. Fala assim com você mesmo, líder de célula. Fala assim, eu sou um discipulador de líderes em treinamento. Amém? Irmãos, é muito sério. Há um rio de Deus. Um mover dele se aproximando. E quando esse rio chegar em você... E olha que o rio de Deus, a correnteza não é fraca, não. O que você vai fazer? Né? Esse mover de Deus, esse rio de Deus está correndo em você, ele vai alcançar outras pessoas ou você vai parar o mover de Deus? Você vai estancar esse rio? Depende de você. Amém? Ok, pastora, está falando muito, já entendi o que é discípulo. Discípulo é aquela pessoa que faz o que eu faço. Mas e discipulado? O que é discipulado? Discipulado é passar recado. A senhora falou que não pode acontecer por WhatsApp, mas o que é discipulado? Eu vou falar 3 coisas que definem discipulado. Isso aqui eu peguei do livro da pastora Márcia, de um dos. Discipulado é relacionamento. No discipulado, nos relacionamos em amor, com atitude de submissão, jamais de igual para igual. Jamais. Nunca fale com o seu líder, seja ele em qual nível estiver, de igual para igual. Nunca. Eu não vejo os pastores falando com a Deane de igual para igual. Discipulador, você não pode falar com um pastor de igual para igual. Aqui, irmãos, talvez fale assim, porque fala que não é igreja clerical. Não, nós não estamos reivindicando título ou posição, não é isso. Mas peraí, tem uma unção de Deus sobre esses homens de Deus, tem uma unção de Deus sobre a minha vida. Eu sou pastora.
Apesar de que eu não fico, se me perguntam qual é o seu nome, Kellen. Mas assim, não fale, líder, não fale com o seu discipulador de igual para igual. Não fale. E isso não é só falar, irmãos. Não trate, não haja. Não vou para o culto, não. Não vou fazer isso, não. Tudo bem, já que você não está me pedindo opinião, você me avisou. É que eu preciso comandar a vida de alguém? Não, sua vida pessoal, ok. Mas coisas relacionadas à célula, irmãos, é complicado. E até a vida pessoal, já pensou? Um líder vira para o discipulador e fala, eu vou namorar com aquela menina, sim. Eu vou entrar na corte, sim. E está todo mundo falando, não entra. Cuidado. Espera. Né? Espera, está na hora. Espera. Depois o trem pipina lá na frente, sobra para quem? Nós nos relacionamos em amor, né? Pois quem está acima de você é a autoridade constituída por Deus. Foi Deus que levantou. Toda autoridade é constituída por Deus. E através da vida dessa pessoa, você vai receber direção, instrução, ensino, consolo, apoio, amor e também confronto. A gente, sabe, uma coisa, a pastora Deana até falou num culto, uma coisa que a pastora Márcia me falou, que me deixou assim, eu falei, nossa, porque abriu os meus olhos. Ela falando sobre discipulado, lá na conferência, ela falou assim, muita gente não dá certo em discipulado, sabe por quê? Quer se relacionar com a pessoa baseado na sua preferência, na personalidade da pessoa. Então, assim, eu fiz um curso e eu descobri que existem 4 personalidades. Lobo, tubarão, gato e águia. Gente, eu sou lobo e tubarão. Eu sou prática, né? Eu sou focada assim, né, Márcia? Nós fizemos. Por exemplo, mas a Gabi é gato e águia. Você vê pelo jeito dela vestir. Cadê a Amandinha? Né? Toda os vestidos. O estilo de roupa. Então, assim, existem personalidades diferentes? Existe, mas eu me relaciono com meu irmão por causa da minha personalidade? Ou ele comigo por causa da personalidade? Não, irmãos. Nós estamos em Cristo, somos filhos de Deus, temos a natureza de Deus, nós nos relacionamos com quem tem a mesma natureza que nós, acabou. Quando a gente coloca isso nessa perspectiva, acabou. Você cala a boca do diabo. Você fala, não importa se eu dou certo com ele ou não, assim, se eu gosto do jeito... Não. O que me importa é o seguinte... Ele é filho de Deus, eu sou filho de Deus, ele tem a natureza de Deus, eu tenho a natureza de Deus. E a nossa natureza de Deus dá certo. Acabou, é isso. É assim que a gente se relaciona, amém? E você tem que falar isso na sua célula, porque tem muita picuinha em célula. E se você que é líder, maduro, não acaba com mimimi, fica assim, mimimi. Gente mimimizenta, imatura, não pode. Falar em amor. E fala, irmão, nós nos relacionamos em amor. Em amor. Amém? Vamos lá. Mas o que é discipulado também? Discipulado é compromisso. Irmão, você tem um compromisso. Você é compromissado. Amém? Comprometido com o seu pastor, com o seu discipulador, com a sua célula. Só isso. Acho que já tinha que valer a pena saber. Sabe, é uma decisão pessoal de estar ao lado de alguém visando a um propósito específico. Qual que é o propósito específico? Qual é? Ganhar a nossa geração para Cristo, através das células, fazendo de cada membro um sacerdote. Esse é o propósito específico. A gente não pode ter uma liderança independente e nem dependente. A gente não pode ter uma liderança que quer fazer tudo sozinho, independente em tudo, e nem dependente demais. O pastor não falou, o pastor não foi lá. Não, a nossa liderança precisa ser uma liderança interdependente. Interdependência é estar ligado uns aos outros, ser o elo de uma mesma corrente. É trabalhar vinculado a uma equipe e a sua liderança. É assim que nós trabalhamos. Eu não estou na rede de adulto com a pastora Deana, mas eu faço um trabalho que ele não podia fazer. A gente trabalha visando um propósito, o mesmo propósito. A gente trabalha dentro da mesma visão. Todos trabalham. Eu trabalho dentro da minha função, mas eu estou conectado com a pastora Deana. Estamos vinculados por meio do discipulado. Eu aqui, ele lá, junto com a pastora Márcia, o pastor Aloysio e os pastores do mesmo jeito, e você também. Amém? Nossa, fala assim, eu sou um líder compromissado. E o que é discipulado também? A última coisa aqui para a gente definir o que é discipulado é prestação de contas.
Tem que prestar conta, irmão. Não adianta. Sabe, o discipulado, ele visa ensinar a fazer. O pastor deve ensinar o discipulador a discipular. O discipulador deve ensinar o líder a liderar, porque ele foi lá e ensinou. E assim por diante. E para a gente avaliar todo esse trabalho, tudo que tem sido feito, a gente usa relatório, prestação de conta. E a primeira coisa que a gente deve aprender sobre os relatórios é que eles não são uma opção. Você não tem a opção de preencher e entregar mensalmente. Ou não? Não são. É uma responsabilidade sua. E é através desse relatório que a gente avalia a liderança e a gente detecta possíveis problemas. O relatório é nosso amigo. Repete para o seu amigo assim, o relatório é seu amigo. Irmãos, olha, o pastor Aden citou um exemplo aqui de relatório, que o irmão marca lá se está motivado, ele fala não. Agora, se o discipulador nem checa o relatório dele, ele nunca vai ver. O irmão vai desistir, depois o pastor Aden pega os relatórios dos últimos 5, 6, 10 meses, vai ver. Poxa vida, pastor André, mas o Alan estava aqui 10 meses falando que não estava motivado, o que você fez? Irmãos, toda doença tem sintoma. Aprenda, o relatório é seu amigo para descobrir esse sintoma. Pronto, amém? Glória a Deus. Então vamos lá continuar. Mas o que impede um líder de se tornar um discipulador dos líderes em treinamento dele? Essa é a nossa visão, amém? A partir de hoje, saiba disso. Essa é a nossa visão. Pastor discipula discipulador, que discipula líder, que discipula líder em treinamento. É assim. Mas o que impede um líder de se tornar um discipulador dos líderes em treinamento? Falta de tempo. Mas nós temos jeito de resolver isso? Muitos. Talvez é o líder que não tem tempo, é o líder em treinamento que não tem. Mas não, todo mundo vai para o culto? Vai. Marca 1 hora antes do culto. Ele não vai para a célula? Vai. Marca 40 minutos antes da célula. Pronto. Mas o discipulado tem que ser feito de qualquer maneira. Não importa. Tem que ser feito o discipulado, ok? Outro motivo que pode impedir, foco na frequência. O que impede? Alguns líderes se contentam com a reunião de célula cheia. Para ele está ótimo. Que nada, minha célula está cheia, eu tenho 20 membros, está ótimo. Porém, isso não atinge o alvo completamente. Só ter célula cheia atinge o seu alvo, líder de célula. Você cumpre o objetivo para o qual você foi colocado ali nesse tempo, nessa geração? Não cumpre. A não ser que levemos cada membro da célula a se tornar também um líder, o processo não durará. E o nosso chamado não é para ganhar almas. A gente foi chamado para discipular e de fazer discípulos. Acabou. Para isso que você foi chamado. Outro motivo, mentalidade de escola. Tem gente que tem mentalidade o seguinte, que o líder vai ser formado lá no cursando CTL. Não, pastor Samuel, eu mandei lá 3, pastor Samuel, pastor de rede, o líder falou, mandei meus 3 líderes em treinamento lá para o cursando CTL. Só que esse líder não treina os líderes dele, não. Vai impedir ele de discipular. Porque não é escola. Escola forma professor, mas não forma líder. O que forma líder é você ser treinado por outro líder. É assim que os líderes são formados. Se você não fizer isso, está totalmente fora da nossa visão. E se um líder que não tem discípulo, também está fora da nossa visão. Amém? Outro motivo que impede o líder de se tornar um discipulador, falta de revelação do sacerdócio do crente. Pronto. Não temos cargo, irmãos. A gente tem encargo. Não ostentamos títulos. A gente tem função. E cada líder deve ser treinado para ser um ministro, um sacerdócio. E enviado para ministrar em sua casa, escola ou trabalho. Irmãos, abra sua mente para isso. Eles devem ser treinados para ministrar em sua casa, escola ou trabalho. Talvez tem gente na sua célula que não quer liderar, mas ele tem que ser treinado para ministrar na sua casa, escola ou trabalho. Isso a gente ia crescer em progressão geométrica, se nós aprendêssemos isso, sabe? Todo membro é um líder em potencial, mas ele somente se tornará discípulo quando quiser, né, e se dispuser a tomar a cruz e se tornar um líder em treinamento na sua célula. Mas se ele não quiser,
Ele tem que ser treinado para ser enviado para a sua casa, escola ou trabalho. Onde ele pisar, ele vai saber que ele vai fazer diferença ali. E ele vai te auxiliar a ganhar vidas e fazer outros discípulos. Amém? Outro fator que pode impedir a falta de um trilho que o discipulador possa seguir. Até hoje, na nossa visão, a gente tinha um trilho. Um trilho de como ser pastor, como ser líder e como ser discipulador, não é verdade? Que era multiplicar, mas assim, não tinha um trilho de como um líder, algo claro, de como um líder se tornar um discipulador. E agora nós temos um trilho para a formação de um líder, mas não tínhamos uma estratégia clara de como transformar esse líder em discipulador. E como é que é? É quando esse líder passa a discipular os seus líderes, acabou. É isso. Quer ser um discipulador? Quem quer ser discipulador? Qual líder aqui quer ser discipulador? Que tristeza ver líder não levantando a mão. Se você quer ser um discipulador, discipule os seus líderes em treinamento. Pronto. Amém? Olha lá, cada líder de célula é um discipulador, né? Cada líder de célula já discipula os líderes em treinamento, mas seu alvo deve ser levá-los a se tornarem líderes de células, levá-los a multiplicar, te ajudar a multiplicar a célula. E quando isso acontece, ele se torna naturalmente um discipulador de líderes. Viu que interessante? Isso é sadio, irmãos. Isso é bom, porque aquelas pessoas que fui gerada comigo, eu levantei e vão continuar comigo. Isso é bom, e é bom a gente ver os frutos da gente. O alvo é que cada líder de célula se torne um discipulador de líderes, aleluia. E para atingir esse alvo, cada líder deve constituir 3 líderes em treinamento. Vem cá, pastora, a senhora falou que 1 dava. Irmãos, o bom é 3. Mas se você tiver 1, faça o melhor com o que você tem na sua mão. Pega essa bola, vai lá e chuta e faz o gol, entendeu? E outra coisa, líder em treinamento. Essa é a terminologia correta, ok? Então, quando você levantar esses líderes em treinamento e multiplicar as células e eles assumirem essa célula, eles serão seus líderes e você será discipulador, ok? Opa, cadê? Multiplicação era a visão de Jesus quando ordenou o ir de fazer discípulos. Isso é que o Senhor tem para nós. Esse versículo aqui fala o quê? Ide fazei? Ah, não, pensei que era assim. Ide ganhai almas. Hã? Ide fazei? Muito bem. Alguns, infelizmente, ficam só no ide. Vão. Nossa, mas faz evento ponte. É evento ponte. Aí é comunhão para chamar alguém também. E vai e evangeliza na rua. Fica só no ide. Outros fazem só convertidos, mas não discípulos. Outro ganha, e enche a célula, mas tem dificuldade de chamar. E a dificuldade de chamar, irmãos, é por vários motivos. Dificuldade de confrontar, dificuldade em acreditar na pessoa. Por que muitos líderes não levantam líder em treinamento? Olham para o estereótipo da pessoa, né? E aí não levanta. Muitos, mas se permitirmos que isso aconteça, irmãos, se a gente ficar só no id, ou só no aceitar só os convertidos, a consequência será um amontoado de gente infantil, carnal, que jamais entra no padrão da vida normal. Jesus quer salvar e levar ao pleno conhecimento da verdade. Queridos líderes, isso depende de você. Amém? E se isso acontecer, a gente se multiplica e coopera com o Espírito Santo para a formação de crentes maduros, que também se multiplicam. Jesus, em 3 anos, formou 12 apóstolos. Uau! Você, em 3 anos, gerou quantos líderes? Acorda, gente. Estou vendo gente querendo dormir. Nós vamos comer agorinha. Paulo, em 3 anos, formou pastores em Éfeso. Você, em 3 anos, levantou quantos líderes em treinamento? Eles se dedicavam intensamente na formação de seus discípulos. Ah, pastor, você está querendo dizer agora então que eu tenho que sair do meu serviço? Não. Mas algo tem que mudar no nosso meio, irmãos. Nem que seja nosso olhar. Amém? Nem que seja o nosso olhar. Como que a gente vai olhar para eles? Tem que mudar. Infelizmente, essa não é a nossa realidade. Temos pouquíssimas reuniões com discípulos por mês.
que Jesus fazia? Reunião de discipulado. Outra coisa, irmão, deixa eu tirar aqui outro paradigma aqui. Pastor Deus, está nervoso? Fica balançando as pernas, me deixa nervosa. Não acabou meu tempo. Reunião de discipulado. Escute. Quebra aí. É um paradigma também. Reunião de discipulado não deve acontecer só discipulado não acontece só em uma reunião. Viu o que o pastor Dean falou? Eu vou ali visitar uma igreja. Fulano, vamos comigo? Eu vou falar, tem uma pessoa, uma mulher lá em Goiânia, eu acho que vocês já ouviram falar, a pastora Marília. Eu nunca vi daquele jeito, mas é a pastora que mais levanta a pastora, é a pastora que mais se multiplica. Mas é assim, vou no supermercado fazer compra, ela está com alguém. Vai no médico, ela está com alguém. Vai para o Domingo Kids, ela está, sabe, tudo ela está com alguém. Tudo, vai visitar um discipulado, ela está com outra. Ela é a que mais multiplica, mas qual que é o nosso problema hoje? Ou não tem reunião de discipulado dos líderes, com o líder em treinamento, e agora eu vou abrir também para discipulador. Ou essas reuniões são fracas, que torna a reunião ineficiente. O que é uma reunião ineficiente? Gente, reunião de discipulado não é só para passar recado. Eu vou contar alguns segredos, já, meu. Olha só, que tal a gente mudar isso? Vou te dar algumas dicas. Primeiro, tem horário de começar e terminar. Penso que 2 horas de reunião de discipulado para você que não decidir muita coisa, dá tempo tranquilamente. Então, tenha hora de começar e terminar. Sabe? Prepare sua reunião, faça uma pauta. Você não tem como digitar e imprimir? Irmão, escreve à mão e passa num lugar e xeroca. Não posso. Tá bom, a gente tem o WhatsApp. Escreve à mão e tira foto e fala para todo mundo. Está no WhatsApp. Vamos ler a pauta da reunião. Não temos desculpa. Irmãos, nós somos indesculpáveis. Sabe? Faça uma pauta, né? Te ajuda a ser objetivo e evita distrações. Será que só eu aqui... Eu tinha uma discípula, meu Deus do céu, que eu falava assim, a gente não está falando disso agora. Eu preciso tratar disso. Né? E aí vinha outro assunto. Eu não sei de onde surgiam aqueles assuntos, mas eu tinha que falar, eu não posso falar disso agora. Por quê? Irmãos, eu tenho 2 horas para fazer reunião com as minhas esposas de pastor. 2. Isso quando eles não têm, o pastor Adê não inventa de marcar reunião no mesmo dia e os maridos chegam lá com os meninos e me entregam. Aí eu falo, o que é isso? Não, porque eu tenho reunião. Aí eu ligo para o Adê, meu bem, você pode atrasar a sua reunião 20 minutos? Porque não dá, né, irmãos? Porque não pode ter reunião com os meninos com ele, mas comigo pode. Aí pega só 4. Toma. Posso, meu bem, eu posso atrasar. Então tá bom. Aí eu falo, volta com os meninos que ele vai atrasar a reunião dele. E eu concluo a minha. Porque eu só tenho uma vez por semana 2 horas para fazer isso. E se você faz uma pauta de reunião, te ajuda a ser objetivo, evita distrações e faz você atingir o alvo. Ok? Olha só, uma pauta de reunião, um modelo. Olha aí que eu fiz. Das 7 às 7h15 da noite. Louvor, oração e declaração da palavra. Irmãos, vou falar só para discipulador e pastor aqui agora. Sabe o que é a declaração da palavra? É você falar assim, oi, dessa semana Deus falou alguma coisa com você? Você vai checar se aquele discípulo seu está lendo a Bíblia, se ele tem orado, se tem buscado alguma coisa. Não, quer dizer, uma semana, ok, 2, na 4ª semana, mas Deus nunca fala nada com você, não? Aí você pode checar com a pessoa, né? Ou declarar, você pôr a pessoa para declarar a palavra, irmãos, no início da nossa vida na igreja, escute, no início da nossa vida na igreja, videira, a gente ia para a oração de manhã, todo dia tinha uma folhinha com declaração da palavra lá. Eu tenho essas declarações da palavra no Drive. E a gente pegava e declarava, era tão bom. Hoje a gente manda os irmãos declararem a palavra, eles não sabem. Erro nosso. Vamos mudar isso, vamos ensinar, amém? Olha lá, das 7h15 às 7h35, ministrar a palavra do culto. Ou, na reunião de discipulado, não é obrigatório falar a palavra do culto, né, pastor Dean? Ou ministrar algo que o discipulador, o líder para o líder em treinamento, ou o pastor para o discipulador, tem no coração queimando. Vai ministrar algo. Sabe, nem que seja um versículo. Às vezes eu pego um versículo, né, Ieda? Eu fico, gente, Deus falou comigo isso. Mas falou tão forte comigo isso, nesse versículo, um versículo. E eu ministro ali para as irmãs e elas começam a falar, nossa, também, pronto.
Depois, das 7h35 às 8h05, organização do encontro. Irmão, é pelo amor de Deus. Deixa eu falar, pastor e discipulador tem que ir para uma reunião com a coisa organizada. Não dá para chegar lá e você querer organizar encontro, retiro, Thanksgiving, seminário de louvor e adoração. Não, eu vou com a folha. Agora que é meu segredo. Meu Deus, tampa o ouvido. Ela já sabe, eu compartilhei algumas coisas que eu ia falar aqui com elas. Deixa eu falar, eu não vou para a minha reunião para elas decidirem nada. Eu já dou 2 opções e as 2 que eu queria que fosse. Você sabe por quê? Deixa eu explicar. Não é porque eu sou controladora nem nada, não. É que no final das contas, se alguma coisa der errado, vai cair em cima de quem? Do pastor Dean, que vai ter que pagar o prejuízo. Entendeu? Então, assim, a senhora é muito controladora. Não, irmãos. É porque se eu deixo, a imaginação vai longe. Ainda mais trabalho com dinheiro. E com jovem, então, não é, pastor? E coisa radical. Não, peraí, eu já vou com... Nosso orçamento é tanto, eu tenho tanto, a igreja não pode pagar nada. Olha, irmãs, nós temos essas 2 opções. Qual que vocês acham melhor? Aí eu ouço. Eu trouxe aqui. Mas assim, elas não sabiam disso até quinta-feira passada. Aí eu levava e falo assim, então, irmãos, o que vocês acham? Acharam legal isso? Aí uma falou, pastor, a gente podia pôr um balão assim. Tem agora aquele balão que é diferente. É mesmo, vamos ver quanto que fica. Ok, ótima ideia. E isso... Ideias têm valor. Você consegue pagar esse preço? Aí ela já... Não consigo. Então, queria dar sanduíche para o menino à tarde. Eu falei, minha filha, cobrando R$10, como é que eu vou dar um Bob's para o menino? Não tem condição. E logística, o Bob's vai chegar borracha. A carne, quando esfria, não vira aquela borracha? Então, não adianta. Então, assim, chegue, irmãos, você que é pastor, discipulador, até líder, para a sua reunião. Chega com uma pauta e chega com as coisas definidas. Vai organizar um encontro? Irmão, já põe o nome de todo mundo lá, pelo amor de Deus. Quem vai ministrar, quem vai fazer. O máximo que você vai fazer? É troca. Vai trocar. Ô, pastor, não vou poder estar. Ô, pastor, não gosto dessa função aí, não. Ô, pastor, já fiquei tanto na cozinha, me põe em outro lugar. Ô, pastor, eu preguei essa palavra, eu estou motivada a pregar outra. Pronto, vai só trocar. Vai só inverter, vai só... Entendeu? Mas nós temos que levar pronto. Nós temos que ser, porque senão a gente, dispersa. O povo tem... Eu não sei... Eu com 3, elas que me conhecem muito bem, graças a Deus não tenho essa dificuldade, mas quando eu tinha as outras, meu Deus, o trem descamba para o outro lado, vai para outro rumo. Eu falo, meu Deus, onde é que esse povo está? Né? Então, assim, olha lá, já está na pauta... A organização do encontro, do retiro, do evento, sei lá o que é, da conferência que a gente, do servo. Irmãos, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, da igreja videira aqui, os povos aqui, pelo amor de Deus, organize o servo, faz uma pauta, pastores, em nome de Jesus, faz uma pauta e fala, fulana, você vai ficar no banheiro. Pelo amor de Deus, vamos ensaiar, vamos fazer um teste lá, ensaiar, entregar a ceia. Porque quando eu olho, gente, quando eu estou lá, eu falo, vai 2 para cá, 2 aqui. Aí quando eu vejo que as fileiras só tem 50 pessoas, tem 4 entregando nas fileiras do meio. As fileiras do lado, que tem quase 100 pessoas, 200 assim, eu sei lá, tem um lá. Aí o povo, né? Então assim, vamos treinar, faz um papel. Nós somos o servo. Então, olha, irmão, nós somos o servo, mas vai ser top. Vai ser jóia. O que não podemos fazer diferente? Das mulheres, o que a gente pode... não, esse negócio de ir com roupa preta e branca, será que todo mundo tem a camisa verde? Eu tive uma ideia nos servos. Vou falar com a minha esposa para pôr os juvenis para ajudarem. Eles vão segurar os envelopes, eles vão ficar no gasofilácio, eles vão ajudar a receber. Mas peraí. Tudo dentro de um planejamento, uma pauta, ok? Olha lá. Aí, das 8h05 às 8h25, problema na célula. Gente, tem problema? Como é que está lá? Ô, pastor André, e aquele problema lá com a mulher daquele líder que foi resolvido? Ô, pastor, não foi não, o negócio está sério. Ô, pastor, então vamos fazer o seguinte, a gente pode marcar 10 minutinhos depois? Se o negócio é muito sério, irmãos, libera os outros. Entendeu? É lógico que muito importante resolver problema no discipulado. Sabe por quê? O meu problema, eu ensino o outro. Mas tem coisa que já tentou resolver, não deu, marca para depois um pouquinho, pastor. Então vamos conversar depois. Irmãos, eu vou ficar com o pastor André aqui, mas depois eu passo para vocês o que foi resolvido. Pronto. Problema na célula. Depois, olha lá, recolher e checar pelo menos um relatório. Não dá tempo, seu prazo não dá para checar o de todo mundo. Ou você tem a opção de fazer uma reunião para checar relatório. Aí lê tudo. Irmãos, vou contar para vocês. O que nós já pegamos de problema, porque eu pegava os relatórios, os 3 últimos,
Eu falava, mas está errado. Como é que você tinha 50 meninos, hoje você tem 20? Cadê? Como? É muito importante você checar um relatório. Se você tiver condições de fazer uma reunião para checar relatório, top. Top, uma reunião no mês. E depois de 8h55 às 9h, aviso. Irmãos, olha aí, está aí na pauta, vamos olhar rapidinho? Então, nós somos sérios, já organizamos. O Aviva, está todo mundo top aí, né? Tá joia demais. Mas por quê? Isso aqui são avisos, mas que você tem condição de checar no meio da semana por WhatsApp. E aí, gente, ó, nós vimos na reunião, está top. Você tem certeza que vai levar quantos? 5? Ok, então eu vejo com vocês no meio da semana. Mas pronto, uma reunião de 2 horas. E, às vezes, você nem precisa usar tudo ali para falar da palavra, ou se não tem organização de nada. Ok? Mas tem a hora, irmãos, em nome de Jesus, de começar e de terminar. Então, outra coisa, outra dica muito joia, siga a agenda anual. Por que vocês não seguem a agenda anual? A agenda anual, o pastor Adriano já passou para os pastores, está na mão deles, eles sabem que deve passar para os discipuladores e para os líderes. Você já sabia o dia dos seus encontros desde o início do ano. Por que você deixa para trabalhar faltando uma semana? Para que você desespera faltando uma semana? Ah, não tem dinheiro. Por que a gente já não tem uma cultura de... Já sabe que o povo não paga mesmo para ir para encontro. Por que a gente já não tem uma cultura de trabalhar? Poxa, pastor, mês que vem, vamos começar a fazer o quê? Por quê? Né? Então, assim, a agenda anual, ela nos dá a oportunidade de planejarmos ações, não ficar em cima da hora. Vá com os objetivos definidos, defina tudo com programações. E caso surja algo, seja só para complementar. Uma ideia, alguém trocar de função, só isso, mas sua reunião de discipulado numa pauta. Sempre ministra uma palavra. Cheque devocional dos discípulos, eu já falei. Precisamos mudar esse quadro, irmãos. Da gente não ter lido em treinamento, do mover de Deus parar porque se cala. Precisamos, temos um grande potencial em nossas mãos de pessoas que não foram confiadas pelo Senhor. Nós temos. Pastora Dena, você tem ideia de quantos líderes em treinamento nós temos na igreja hoje? 100. Como que de 800 pessoas, 900, nós temos 100 líderes em treinamento? Tem alguma coisa errada. Olha o potencial que a gente tem. A gente só precisa entender que não temos escolha. E o Senhor nos mandou fazer discípulos. Um líder de célula que não discipula ninguém está simplesmente ignorando uma ordem do Senhor. Só isso. Ok? Olha só. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os. A gente deve ensinar, não é só ganhar. A guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor está com você. O Senhor está com você te capacitando. O Senhor está com você te ensinando, te instruindo. Não tem jeito. Um líder somente pode ser formado por outro líder. Você já pensou uma criança largada sozinha no meio de uma floresta? Ela vai virar o quê? Bicho. Que ela vai aprender com bicho. Um líder não aprende sentando numa sala para aprender a liderar. Não é. Um ser humano só aprende ser ser humano com outro ser humano do lado. Um líder só aprende a ser líder se for treinado por outro líder. Ok? Atitudes que um líder de célula... quais atitudes que um líder de célula que discipula outro líder tem que ter? Olha só. Primeiro, não se isole dos seus discípulos. Não ande isolado. De maneira nenhuma. Não se isole, ande com eles. Onde você for, chame eles, treine eles, ande, né? Reparta a responsabilidade da sua célula com eles. O pastor Adriano falou, inclusive, da gente dar uma responsabilidade para cada membro, porque faz ele se sentir importante. Reparta, mas reparta a responsabilidade com os seus líderes em treinamento. Irmãos, sua mulher não é seu líder em treinamento. Ponto. Eu não sou líder em treinamento do ADEAN. Vocês não me veem pregando no culto. Vocês não me veem fazendo abertura, nem tirando oferta. É lógico que, quando a gente era uma igreja menor, eu até ajudava, mas mesmo assim, o ADEAN tinha os discipuladores. Sua esposa não é seu líder em treinamento.
Quer dizer que quando você for multiplicar sua célula, sua igreja, seu discipulado, sua mulher vai para um lado e você vai para o outro? Não, sua mulher não é seu líder em treinamento, mas reparta a responsabilidade da célula com seus líderes em treinamento. Leve-os consigo em todas as reuniões de liderança. Pastora Dean chamou, por que você vai sozinho? Leve seus líderes em treinamento, delegue a eles uma parte dos membros da célula, para eles apacentarem. Eu já falei isso aqui. Fulano, eu preciso que você me ajuda. Você liga para 5 essa semana? Irmão, também não larga lá e depois não checa. É muito mais fácil você checar com e aí, fulano, conseguiu falar? Do que ligar para os 5. Mas também não só joga e pronto. Estude com eles o manual da visão. Quantos líderes aqui, levanta a mão, que tem o manual da visão? Todos têm que ter. Você tem que ter o manual da visão. Avalie junto com eles como está o acompanhamento dos membros. Se está efetivo o acompanhamento. Não tenha medo que seu discípulo se torne maior com você. Pelo contrário, dê seus ombros para ele ir mais longe. Amém? O princípio da multiplicação influencia todas as áreas da vida da igreja. Todas. Se a gente não multiplica, todas as áreas da vida da igreja ficam paradas. Ok? Olha só, o verdadeiro fruto de uma macieira não é maçã. Ela é fruto. Mas ela só se multiplica quando ela gera outra macieira. Do mesmo jeito que o verdadeiro fruto de uma célula não é mais um cristão, mas é outra célula. Fica claro isso. O verdadeiro fruto de um pastor é outro pastor, de um discipulador é outro discipulador, e de um líder é outro líder que vai ser discipulado por ele. Cada um gera segundo a sua espécie. Se você é líder, você gera líder. Ovelha gera ovelha. Discipulador gera discipulador. Amém? Amém. Glória a Deus. Equívocos mais comum do discipulado. O discipulador deve andar atrás de mim. O discipulador não me liga. O discipulador não me procura. É um equívoco. Nem vou falar sobre isso. O discipulado é para alguém cuidar de mim. É também, mas não é só isso, não. Não venha para um discipulado pensando que você vai ser coleguinha do pastor, coleguinha do discipulador. Não, o discipulado não é isso. O alvo do discipulado é gerar e multiplicar. Pronto, esse é o alvo do discipulado. Discipulado é somente para pegar relatório, não é. É para transmitir vida. No discipulado tem que transmitir vida. Aceito o discipulado, mas não que falem na minha vida pessoal. Isso você tem que ver antes de você levantar o líder em treinamento, viu? Porque senão você incorre nisso aí. Discipulado fala de transparência, irmãos. Como é que eu não sou transparente? É lógico que a gente não quer mandar na vida de ninguém. As pessoas tomam decisão. Tanto é, deixa eu falar, aqui tem outra coisa, viu? Discipulador não fala para ninguém o que deve fazer ou não deve. Tem coisas que é a escolha da vida dele. Líder, pelo amor de Deus. Não fale que uma pessoa deve fazer isso ou aquilo, casar com uma pessoa ou descasar. Não, nunca. Não tenho tempo para discipular, então você não pode liderar. Porque a pessoa só pode... Todos nós da igreja só podemos assumir uma função de liderança se estivermos debaixo de uma liderança, numa função de submissão, debaixo da liderança. Se não tem tempo para discipulado, ô irmão, a hora que você tiver, terminar a faculdade, a hora que arrumar outro emprego, você lidera. Os equívocos mais comuns, continuando. Posso crescer sozinho. Isso é coisa de pessoa orgulhosa. A pastora Dean falou aqui daqueles 10 problemas lá, dos 10 membros. Isso é orgulho, irmão. Por quê? Não vou para aquela célula que aquele líder... não vou lá porque aquela irmã lá... Peraí, chama orgulho. Você é melhor que alguém? Isso está falando o quê? Eu não vou porque eu sou melhor. Não, é orgulho. Crescer sozinho, ninguém cresce sozinho. A gente aprende com os outros, só isso. Quero ser discipulado, mas não quero liderar. Nossa, isso era tão comum lá em Goiânia, quando começou a rede de criança, porque as mulheres queriam ser discipuladas, tá? Junto com a gente, com as esposas de pastor, mas não queria liderar a criança. Só que é o seguinte, nós não somos um grupo de apoio. Discipulado não é para ser amiguinho, não é para tomar chá. Pode, tudo isso, mas a função não é essa. Se a função que era discipular, né? Não tem jeito.
Não tem jeito. Quero discipulado, mas não quero liderar. É impossível ser discípulo e não fazer o que o discipulador faz. É impossível. Quero liderar, mas não quero discipulado. Quem não é discípulo não pode ser um discipulador. Antes de ser um líder, é preciso ser um discípulo. Não tem jeito. Todo mundo que está na esfera de liderança tem que estar debaixo de alguém. Acabou. Equívocos mais comuns, continuando. Quero ser discipulado, mas não quero cobrança. Uau! Ah, não, esse negócio de cobrança de relatório. O alvo do discipulado é o crescimento. E não existe crescimento sem prestação de contas. Quem é pai aqui? Tá, mas você é filho. Se você não é pai, você é filho. Deixa eu falar, você ia crescer se sua mãe não ficasse falando para você? Aprender as coisas, se sua mãe não ficasse te cobrando algumas coisas? Não deixa a toalha em cima da cama. Eu já avisei que eu não quero nada lá dentro daquele box, daquele banheiro, que eu vou jogar tudo fora. Shampoo, os produtos de limpeza. Não é verdade? Os filhos crescem, os problemas continuam. Deixa eu te falar, a gente fala uma vez que a pessoa ela aprende? Não. E só que, do mesmo jeito, a liderança não aprende, a gente vai falar, eles acham que é cobrança. Mas o alvo do discipulado é crescimento. Não existe crescimento sem prestação de contas. Quero ser discipulado, mas não quero cuidar de discípulos. Que nada, esse povo dá trabalho demais. Nossa, não, lá em Goiânia tinha um negócio seguinte, não vou para a célula, não vou orar com ninguém, não, que o demônio dele vem para mim, a maldição vai pegar em mim. Não, eu quero estar no discipulado, mas esse negócio de mexer com o povo, não quero, não. O propósito do discipulado é gerar discípulos. O alvo final é a multiplicação. Irmãos, põe na sua cabeça. A gente tem um alvo claro, multiplicar. Multiplicar quem? Você. Você precisa se multiplicar. Amém? Transformando membros em discípulos. Estou acabando agora. Esse é o nosso desafio. Esse é o seu desafio. Transformar membros em discípulos. Olha só o que diz Atos 6, 1, 2. Tremendo isso. Vamos ler todo mundo junto? Dá para ler? $1. Não, deixa eu falar o 3, né? $, e não termina. 1, 2, 3. Ora. Desculpa o convocarão ali. Foi, nem sei o que foi. Mas olha só, duas coisas. Multiplicando-se o número dos... Não é multiplicando o número de membros. Eu declaro, em nome de Jesus, que cada líder aqui agora vai ver na sua célula multiplicar o número de discípulos. Em nome de Jesus. Sabe? Isso. E olha aqui. Eles convocaram quem? A comunidade... Comunidade dos discípulos, é como se fosse a liderança, como se fosse toda a assembleia da igreja. Por quê que é toda a assembleia da igreja? Porque era o número de discípulos. Quando chamou igreja, não chamou igreja os membros, chamou a comunidade dos discípulos. Eu quero declarar que cada igreja nossa vai ser uma comunidade de discípulos, em nome de Jesus. Amém? A primeira coisa que um líder de célula precisa entender é que o nosso desafio como igreja não é apenas salvação. Não é. Nossa, pastora Kelly, esse negócio é duro, é mesmo. Sabe, mas a prioridade, o desafio maior é formar discípulos. Acabou. A salvação de almas é consequência da formação de discípulos. Porque se a gente vai ganhando almas, e não forma discípulos, estanca. Para. Não tem como mais, porque só discípulo vai preocupar com as almas, irmãos. Membro não preocupa, não. Você pode olhar na sua célula. Se não for discípulo, não preocupa. Não, eles não preocupam. Você reparou como o livro de Atos descreve o crescimento da igreja? Não diz que eram muitos salvos, mas sim discípulos. Multiplicou o número de discípulos. Olha, cuidado, porque discípulo não vem pronto. É lógico que essas pessoas não se convertiam como os discípulos prontos. A pastora Kelly falou que multiplicava o número de discípulos. Mas esse povo aqui, não. Mas sabe uma coisa? Há uma diferença. Desde o momento que eles iam para o encontro, iam para a célula visitar, se convertiam, iam para o encontro, eles já sabiam, desde o novo nascimento, que deveriam se tornar discípulos. Agora, nossos membros não sabem que devem se tornar discípulos? Você não fala? O pastor Adriano falou outra coisa, que você tem o que fala? Você tem o que você fala, irmão.
Você tem o que você fala. E o pior é que agora eu comecei a falar que eu quero um abrigo. Eu falei para o homem, eu falei, meu bem. Eu falei para o homem, quem estava comigo? Camila. Cadê a Camila? Para o homem lá do... Aquele homem que cuida de menino lá, conselho tutelar. Eu falei, moço, não tem ninguém aí que não quer um abrigo, não? Porque a gente quer um abrigo. Ela falou assim, mas você quer consumição na sua vida? O homem falou, de jeito. Ele falou. Sabe, mas assim, você tem o que você fala. Começa a falar para eles, olha, nossa célula vai ser uma célula de discípulos. Olha o que dizia a igreja, cada um aqui tem que ser um discípulo. Ok? A igreja em células atua através do discipulado. Esse discipulado alcança todos os membros. Todos. Começando com o pastor até os novos convertidos. O alvo desse discipulado é passar um DNA. Irmãos, você tem que passar um DNA. O seu DNA? Não. DNA de discípulo. O DNA, característica de discípulo de Cristo. Você está em Cristo. Você possui qualidades de Cristo. Lembra que o pastor Adriana pregou? As qualidades de Cristo estão sobre você. Você possui caráter de Cristo. É isso que tem que passar para os seus discípulos, para os membros da sua célula. Não é o seu gosto pessoal, não é o que você acha, não. É o que a palavra de Deus diz, são as características dele. É isso que você tem que passar. E a gente só passa isso através do discipulado, é caminhando junto, é comendo, é sentando, é falando, é assim. É ministrando a palavra, não tem outro jeito. Esse discipulado se inicia na célula. Líder, você é um discipulador. Sua célula é para ser discipulada. E através da liderança do líder de célula, atinge todos os níveis da liderança da igreja. Irmão, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, abra sua mente. Se você não entender isso, o mover de Deus para, porque esse discipulado se inicia através da sua célula, líder. E através da sua célula atinge todos os níveis de liderança da igreja, e através de você. Foi para esse tempo, foi para um tempo como esse que o Senhor te estabeleceu onde você está, para fazer o que você tem feito. O seu trabalho não é menor do que de um pastor. Você é um pequeno pastor ali dentro da sua célula. Se veja como isso, em nome de Jesus. Sabe, para um pastor é impossível discipular cada membro, é impossível o pastor Adeão ou os pastores aqui discipularem todos os membros, mas é importante que todos sejam discipulados, pois é assim que garantimos que todos recebam o DNA de Cristo, das qualidades dele. É isso que a gente tem que passar para eles, para os nossos membros. É a função do líder de célula, é passar o seu DNA de discípulo, mas você precisa ser discípulo de verdade. Para cada membro de célula. A gente não quer crescer em número de membros simplesmente, mas em número de discípulos, assim como registra o livro de Atos. Amém? Cadê? Sabe o que acontece quando você acredita e investe nas pessoas? Eu queria muito minhas filhas aqui, mas eu quero chamar Cacá, vem cá. Davi Samuel, Lucas, Milena, Itaguaraci, Larissa, Grace, Júnior, Alexandre, Poliana, Gabriel Soares. Pastor Samuel, você pode começar só a dedilhar uma canção? Irmão, sabe o que acontece quando você acredita e investe nas pessoas? Eu vou te falar. Chega para cá. O propósito de Deus se realiza na vida delas e discípulos são levantados. Irmãos, que é uma coisa mais difícil do que você olhar para um menino que dá trabalho numa célula e falar assim, ele vai ser um líder. Não desiste de você. Eu acho que é por isso que a Rede Criança tem tanta facilidade de olhar para os outros e ver líder. Porque a gente olha para criança e vê pastor, e vê líder, e vê discipulador. Esses aqui são poucos que eram da minha rede. E hoje estão aqui, servindo ao Senhor. Então, assim, não desista de ninguém. Não desacredite de ninguém. Amém? Invista certo, acredite nas pessoas, invista, porque o propósito de Deus se realiza na vida deles. E discípulos são levantados. Esse que é o propósito de Deus. Levantar discípulos, gerar discípulos. Amém? Eu esqueci de alguém que era da minha rede, porque eu não quero ser injusto com ninguém. Que é líder hoje, que é líder só. Líder? Né? Porque eu ainda tenho a Bia, que foi da minha rede, mas ela ainda não é líder. Amém? Muito obrigada. Obrigada por aceitarem o chamado. Amo vocês, vocês vão longe. Top demais. E eu quero concluir essa palavra falando o seguinte, o que eu já disse antes.
Fique de pé. Há um rio, irmão. Há um rio de Deus. Há um rio de Deus. O mover dele se aproximando. Já chegou. E o mover dele está lá na sua célula. O mover dele está lá na sua célula. São aquelas pessoas. Esse rio já chegou para você. Ele já alcançou. Mas agora é o seguinte: você vai deixar esse rio fluir? Ou você vai estancar, vai parar em você? Depende de você. Qual a resposta você vai dar para Deus? Abra sua boca. Comece a orar.